Alô, alô, escampanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Silenciada, o filme de bruxas da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve e dá o joinha, o meu canal tá parado há muito tempo e isso vai ajudar muito a distribuição dos meus vídeos melhorar, porque, né, vocês sabem como é o YouTube, se você passa um mês sem fazer vídeos, ele mata a sua distribuição. No meu caso, eu passei 4 meses, então tô numa situação problemática. Silenciadas, ou Aquelarre, eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, né? Mas é a palavra do idioma basco, é o nome original do filme, que é uma produção espanhola, francesa e argentina, né? É uma junção de países. É um filme de baixo orçamento, né? E apesar disso, isso não fica muito demonstrado, sabe? Eu achei que a construção tanto de figurino quanto de cenários, dos espaços... bem, isso fica evidente pelo fato da narrativa se passar majoritariamente em pequenos espaços, né? E usar muito de close-ups para poder, né, ali disfarçar esses baixos recursos. Então, assim, apesar de não ser um filme de grande orçamento, ele consegue disfarçar muito bem a sua falta de recursos. Aqui a gente vai acompanhar a história de 6 moças que são acusadas de bruxaria. Por sinal, a palavra aquelarre significa um sabá de bruxas, né? A palavra basca para sabá de bruxas, que basicamente é um coven, né? Um grupo de bruxas. E o filme se passa em 1609, que é o auge de uma perseguição inquisitorial feita pela coroa espanhola ali na região basca, que hoje é o País Basco, né? Mas ali naquele momento vivia sobre... Parte da região era sobre influência francesa, outra parte era sobre influência espanhola. E nesse período, né, eles fizeram ali um julgamento em várias regiões do que é considerado o País Basco. Por sinal, o filme ele é falado em espanhol e eu acredito num basco antigo, né? No idioma basco, então o filme tem ali 2 línguas, né? Por sinal, o grupo inquisitorial nem entende essa linguagem que eles se comunicam ali no vilarejo. A narrativa do filme basicamente vai explorar o julgamento, né? O processo inquisitorial, onde as testemunhas vão ser interrogadas, torturadas, a fim de obter as informações, né, que provem que elas são de fato bruxas, né, estão ali engajadas em ritos satânicos. E eu queria destacar que, historicamente, eu gosto muito de como é composta a cena, sabe? Tem lá o escrivão, esse escrivão, por sinal, ele faz desenhos, ele faz ali, né, a cópia de todos os depoimentos, e eu acredito que provavelmente eles têm usado uma boa pesquisa histórica no filme, porque muito dos relatos que são utilizados na construção narrativa do filme me parecem muito o formato de relatos que levaram à construção da imagética da bruxa, né, do coven das bruxas, dos ritos satânicos, ditos satânicos, né? Então, o filme parece ser bastante inspirado nisso. Por sinal, esses processos inquisitoriais, eles existem até hoje. Muitos historiadores fazem pesquisas, né, em cima deles. O filme também ele vai beber um pouco de um trabalho historiográfico que é de um historiador francês chamado Jules Michelet, que é um historiador ali do período romântico, né, fim do século XIX, ou seja, ainda não foi inaugurada a chamada Nova História, que é uma escola historiográfica que, na realidade, hoje a disciplina História e os historiadores todos são formados com a disciplina histórica que foi fundada ali no início do século XX. E essa disciplina histórica tem uma metodologia, tem uma série de coisas que, por exemplo, esse autor específico, Jules Michelet, ele não segue estritamente. Então, essa obra dele, por exemplo, é muitas vezes não considerada uma obra historiográfica, é considerada uma obra literária. Até porque o próprio autor assume o fato de que ele está ali, né, usando a literatura, contando histórias a fim de construir esse imaginário ao redor da bruxa. O nome do livro, né, é A Feiticeira, aqui no Brasil, mas em francês é La Sorcière, né? Tipo, que a tradução para o Brasil mais próxima seria a bruxa, mas aqui acabou sendo traduzido como a feiticeira. E esse trabalho, ele vai explorar ali um período de tempo do fim da Idade Média, ali do século XIII, XIV, XV, e ele vai falar muito sobre o que é a figura da bruxa, né? Sobre como a bruxa, na verdade, era uma figura dentro da sociedade medieval e também, né, na sociedade moderna. Vale destacar, só um parênteses aqui, eu já estou abrindo parênteses dentro do parênteses, mas é que
a Inquisição acaba sempre, muitas vezes, sendo pensada como algo que acontece dentro da Idade Média, mas ela começa, na verdade, bem no fim da Idade Média, ali no século XIV, século XV, e ela, de fato, vai ganhar corpo no século XVI e século XVII, após a Reforma Protestante, né, que vai colocar pressão na Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai, para, de certa forma, fazer uma manutenção da sua força, criar a Inquisição, né? A Inquisição vai virar ali uma forma de perseguir protestantes, perseguir judeus e perseguir velhos hábitos pagãos. Mas, no fim das contas, a Inquisição ela está reforçando o poder clerical da Igreja Católica. A ideia é a Igreja Católica mandar para os seus fiéis uma mensagem de poder na ascensão ali de novas possibilidades religiosas que vinham se espalhando pela Europa. Não só pela Europa, mas também por suas colônias no resto do mundo. Então, assim, apesar de que a imagem de bruxa, né, é uma imagem muito do medievo, ela é uma personagem muito mais da modernidade. Especialmente a Inquisição queimando pessoas é algo muito mais da modernidade, como, por exemplo, é o caso desse filme, né, que se passa em 1609, ou seja, a gente já está aí, passou o auge das grandes navegações, né, então a gente já está em outro contexto. Mas, pontuando isso, né, a figura medieval da bruxa, e também que vai se diluindo, né, mas vai se transformando na passagem para a Idade Moderna, ela é uma pessoa que conhece métodos de cura, né, é uma mulher que é dotada de conhecimentos, que tem dotada de sabedorias antigas, de culturas orais, era uma mantedora ali de sabedorias antigas, né? E esse trabalho do Jules Michelet, ele vai explorar muito essa questão de vida cotidiana, do papel da mulher, do lugar da mulher, e de quem eram essas bruxas e essas mulheres, e o porquê, né, e algumas reflexões do porquê dessa perseguição. Então, apesar de não ser um trabalho histórico sólido, né, como a gente encara nas metodologias do século XX, da historiografia, ele tem elementos interessantes e é comumente utilizado em trabalhos e citado em trabalhos historiográficos por conta, né, desse resgate, desse relato de vida cotidiana. Mas no fim das contas, por mais que eu vi algumas pessoas meio que falando que o filme era baseado em fatos reais, esse fato em específico, né, esse grupo de 6 mulheres julgadas e como acontece tudo ali, não aconteceu especificamente aquele, né? A Inquisição, a perseguição naquele ponto específico do País Basco, tudo que exatamente no ano de 1609, de fato aconteceu essa perseguição, mais de 300 pessoas foram presas, se eu não me engano, 12 pessoas foram queimadas na fogueira, sendo que 5 dessas pessoas já estavam mortas, morreram no processo de tortura, né? No processo aí da confissão, e foram queimadas simbolicamente. Mas nesse período foram milhares e milhares de denúncias, né? A maior parte deles com mulheres, né? Normalmente mulheres entre 7 e 14 anos, por sinal isso é um diálogo que vai acontecer, que vai ser mencionado no filme, mas também homens, crianças, alguns padres, então assim, mas a grande maioria, na verdade, eram as mulheres, né? O que mostra, né, um controle dos corpos que a Inquisição estava buscando, controle das pessoas, especialmente das mulheres, né? Então por isso, até uma coisa que eu acho curiosa, né? Apesar do filme, tanto em inglês quanto no idioma original, ter essa palavra, né? A Quehrali, em inglês o nome do filme é Coven. Aqui no Brasil, o nome escolhido foi Silenciadas. O filme diretamente dialoga com a questão da misoginia, do patriarcado, da opressão da mulher dentro da sociedade que persiste até hoje, né? E esse título acaba dialogando diretamente mais com esse paralelo que o filme está querendo fazer. Apesar de que obviamente dialoga com o nosso tempo, eu sinto que o filme se sustenta muito em sua narrativa histórica e na precisão da narrativa histórica, sem necessariamente precisar cometer anacronismos para construir esse contexto de opressão. Eu fiz um preâmbulo histórico gigante, né? Falei pouquíssimo sobre o filme. Mas a verdade é que essa parte histórica do filme me soa muito interessante e eu achei muito bem construída, né? Toda a ritualística envolvida no processo inquisitorial é muito bem feita no filme. Pelo menos daquilo que eu tenho acesso, né? Eu não sou um historiador que pesquise e estude especificamente esse assunto, mas parece, pelo menos do que os filmes costumam retratar historicamente, um filme que teve um cuidado histórico nesse sentido. Entrando no próprio filme, né? Como eu falei, a narrativa ela vai se passar boa parte dentro desse espaço da prisão, né? Que é uma cela ali onde as 6 estão confinadas, e dentro ali dessa sala que eles estão usando para fazer julgamentos.
Apesar disso, as indumentárias são muito bem caracterizadas, os personagens, os cabelos, os elementos de cultura ali, daquela cultura que está ali, né, na modernidade, mas você vê claramente, né, como a vida medieval ainda está tão presente mesmo no mundo moderno, né? Quando a gente pensa no mundo urbano ali do século XVI, século XVII, você pensa já nessa coisa mais efervescente, né? Mas o filme, como ele vai se passar uma narrativa numa vila, a gente vê muito mais próximo como essa questão da passagem do tempo, na Idade Média, Idade Moderna, e parece que como nos jogos costuma, você clica num botão e muda tudo, né? Não era bem assim, né? Então os costumes são muitos disso. Por sinal, muito do que era considerado bruxaria, na verdade, eram ritos culturais ou ritos antigos de religiões pagãs, mas que eram mantidos muito mais por cultura e não necessariamente as pessoas tinham um caráter religioso ao fazer isso. No caso aqui, o rito que leva à prisão dessas moças era o ato de ir para a floresta, dançar, beber e comer, porque os maridos, namorados, pais estão no mar, né? Era a época que é uma vila de pescadores e eles estavam no mar fazendo viagens, e enquanto isso as moças, né, para se entreter, para se divertir, elas faziam essa prática. Uma prática, obviamente, que já havia há muito tempo sendo relatada como um ato de bruxaria, né? Mulheres juntas na floresta dançando, obviamente bruxas, né? Então alguém relata isso aí, né, reporta, e muitos desses processos eram isso, né? Uma pessoa denunciava um vizinho que não gostava, uma intriga, alguém brigava com alguém e denunciava para a Inquisição como herege, denunciava como satanista, denunciava como bruxa, a fim de se vingar, né? E então o filme ele vai trabalhar muito disso, né, desse processo. E isso está na sinopse do filme, né? As moças vão tentar, de certa forma, fingir que elas são bruxas para poder tentar atrasar ali o julgamento que está acontecendo para que os seus maridos possam chegar, né? Que os homens da vila possam chegar e resgatá-las, né? Antes que elas sejam queimadas. Elas sabem, né? Que da possibilidade ali de terminarem sendo executados, então elas vão tentar escapar. O filme tem uma fotografia belíssima, belíssima, né? Vários quadros, assim, que parecem pinturas. E a atuação da protagonista, né? A Maya Aberasturi, que faz a Ana, é simplesmente fenomenal. Ela, assim, o filme, ele é um filme curto, de 1h40 minutos, 1h30 e poucos minutos, e até por isso eu acredito que não tenha dado tempo de desenvolver tanto as outras personagens, né? No fim das contas, a Ana toma o protagonismo do filme para si, e meio que no processo ela vai ser a principal voz que vai agir, né? O filme, ele, como esse diálogo com o presente está muito forte nele, ele não se furta, né, em mostrar essa violência imposta aos corpos femininos, mas não só isso, né, o filme ele trabalha muito bem o olhar masculino sobre elas, né, os homens, o próprio inquisitor, né, esse escrivão que está ali acompanhando, os guardas, né, sempre que elas estão dando os depoimentos e falando, especialmente a figura da Ana, que é a mais bonita entre as três, né, existem várias falas, por exemplo, do inquisitor que vão remeter a isso, né, como a beleza de uma jovem que está aí saindo da infância, entrando na vida adulta, ela é o maior das ferramentas do demônio porque desperta o desejo nos homens. É uma frase que a gente escuta até hoje, né, quando se julga ali o fato de uma mulher que foi estuprada e foi estuprada porque estava usando uma roupa curta, porque provocou. Sempre existe essa pergunta presente até hoje, né? Então, isso é um reflexo de uma cultura que permanece, uma cultura que vem desse caráter de nós homens, né? De como os homens impõem, né, a repressão aos corpos, aos desejos, às vontades das mulheres. E o filme também vai ser um filme sobre como essas mulheres vão se juntar e tentar trabalhar juntas, né, para resistir a essa opressão. E isso eu achei belíssimo no filme, né? Especialmente ali no momento do terceiro ato, no momento final do filme. O filme, apesar de muito calcado na realidade, tem um final aberto que eu acho maravilhoso. E aqui eu vou deixar para vocês os meus dois olhares sobre esse possível final do filme, né? Ali no terceiro ato da narrativa, no momento final, elas vão ali acorrentadas, estão na beira do penhasco, cercada pelos homens, e elas, né, se jogam do penhasco ou desaparecem. Na verdade, a câmera faz um movimento, né, e elas, quando a câmera volta, elas desaparecem. E o inquisitor fala, né, elas voaram. E, obviamente, está escuro, tem a lua ali, tem uma tocha, né, mas uma das possibilidades de interpretação é que elas, de fato, voaram, né. Que, por sinal, é uma imagem muito conhecida, né, dos Coven. Por exemplo, se você assistiu o filme A Bruxa, né, a cena final da bruxa com as mulheres flutuando,
né? Essa coisa da mulher flutuar, a bruxa com a vassoura que voa, né? A capacidade da bruxa de voar sempre foi algo que é retratado, né? Então, essa é uma possibilidade de interpretação, apesar de quebrar a lógica muito realista do filme, a lógica que elas não são bruxas de fato, são apenas moças que são ali perseguidas por um processo de imposição de poder e etc. Que é, obviamente, o final triste que a gente também imagina, né? Que elas simplesmente se jogaram, que é o final triste que a gente também imagina, que é o final mais direto, né? Que elas se jogaram no mar, mas querendo ou não, é uma mensagem muito forte, né? Porque mesmo que elas se joguem no mar, elas se libertam, né? Ou pelo menos a morte delas é uma morte que elas escolhem, diferente delas serem queimadas, né? Capturadas e cerceadas da liberdade. Então elas tentam fugir e conseguem de alguma forma, né? Eu gosto de pensar que elas voaram. É o meu consolo, né? Para toda a situação de violência que elas experimentam, o mais justo é que se libertam. E eu gosto de pensar nesse final porque, por mais que elas não fossem servas de Satã e não tivessem poderes e não tivessem feito nada, né? Aquele rito que elas fazem, para mim, é como se, de certa forma, ao tentar recriar aquele falso ritual satânico delas, elas criaram um ritual de fato, e esse ritual as imbuiu de poder para que elas pudessem voar. Eu adoro essa possibilidade. Por sinal, esse é um ponto que eu queria usar para poder até falar aqui do final do vídeo, né? Eu gosto muito sobre a parte que a Ana vai dizer como aconteceu o coven delas, como acontecia o ritual dela. E você vê a narrativa que ela está contando e imagens da vida cotidiana dela, ou seja, aquela mulher, ela está construindo uma narrativa que aquele cara quer ouvir, usando os elementos que são do universo dela, né? E, obviamente, dentro do que ele acredita, do que ele pensa, né, ele vai dando forma. E mais que isso, ela é muito inteligente, a Ana, e a Ana vai pegando as coisas que ele pergunta e revertendo e devolvendo para ele. E as perguntas dele são muito baseadas em informações que são tiradas, né, de um local de tortura, de violência, ou seja, todos esses relatos que vão construir o que são esses ritos, o que são como era essa prática desse satanismo, dessa bruxaria, são informações tiradas dentro de um ambiente de tortura de uma pessoa que diz que não queria saber se você estava ou não falando a verdade, porque se você mentia, você estava mentindo, porque você era uma bruxa e você mente. Se você confessava a verdade, você era uma bruxa confirmada, então você precisava ser punida por ser uma bruxa. Então, não existia saída, não existia caminho. E eu achei que o filme foi muito inteligente na construção dessa cena. Então, obviamente, o final onde elas caem na água é o final lógico, é o final racional, mas eu prefiro ficar com o meu final fantástico, onde, com aquele rito que elas recriam, elas conseguem a capacidade de voar e escapam. Me deixem acreditar na minha fantasia. Mas e vocês? O que é que vocês acharam desse filme? O meu vídeo aqui é cheio de spoiler, e foi um vídeo um tanto quanto longo, mas toda vida que eu vou falar de narrativas que bebem de história, o meu lado de historiador aflora e eu tenho que dar vazão a ele. Então deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. A gente se vê numa próxima e tchau!